Outro detalhe ainda sobre a Bíblia, antes da gente dar sequência, existe a Bíblia católica e existe a Bíblia evangélica, certo? A Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Vou fazer uma pergunta para o Cláudio aqui. Cláudio, se você tem um amigo evangélico, eu tenho vários amigos evangélicos, acredito que vocês também tenham, e a gente precisa viver em união, tá? O próprio Papa Francisco, a nossa igreja, prega muito o ecumenismo, o respeito pela religião do outro. Mas se um amigo... Cuidado com o que você vai perguntar isso, né? Não me coloque... Se um amigo evangélico te presenteia com uma Bíblia evangélica, o que você faz? Puxa vida, Cid. Talvez alguns falassem que iria jogar fora. Deus o livre. Outros de repente iam guardar, né? Esconder lá, deixar lá. Ah, não, eu ganhei de presente, eu não vou me desfazer, não vou usar, né? Porque a minha fé não é essa, né? É um pouco diferente, a doutrina é um pouquinho diferente, né? Mas o que eu faria? Assim como o Cid falou que tem vários amigos evangélicos, eu também tenho, né? E excelentes pessoas, né? Ele segue a crença dele, nós seguimos a nossa, né? Tranquilo, né? Às vezes até conversamos, trocamos ideias, figurinhas lá da nossa igreja, da igreja deles, né? E eu daria de presente a uma pessoa dessa, né? Pegaria essa Bíblia católica, evangélica, e daria para uma pessoa evangélica, que com certeza ela ia fazer, né, um bom uso dessa palavra. Assim como se de repente, né, algum católico presentear algum evangélico, né, com uma... Poderia combinar com ele também que se ele recebesse de presente uma católica, passasse para você, e você poderia até passar para uma outra pessoa que talvez não tenha ainda uma Bíblia, né? Sim, né? É simples. Então é simples, né? Então, gente, se você receber, né, um presente de uma pessoa ali evangélica, por favor, né, não jogue fora. Né? Não jogue fora, ou não deixe num canto lá criando pó, né, na estante lá, de repente, só para dizer que você tem uma Bíblia lá na estante, enfeitando a estante. Não, a Bíblia ela não foi feita para isso. Né? Quando Deus pensou, né, primeiro, né, só voltando um pouquinho na história, a palavra de Deus, antes ela foi vivida, né? Ela foi vivida lá pelos profetas, pelo povo lá. Depois do nascimento de Jesus também ela foi vivida. Por quê? Porque, por exemplo, o Novo Testamento ele começou a ser escrito em torno de 50 anos depois de Cristo. Né? Depois até da morte de Cristo, ressurreição, aí que foi sendo escrita a Bíblia. Né? Então, a palavra de Deus ela é para ser vivida. Né? Não ser colocada em uma estante qualquer, em um canto qualquer. Bom, voltando ainda à diferença básica da Bíblia católica da protestante, o Cláudio se saiu bem na pergunta que eu fiz para ele, né? Disse que daria de presente, combinaria também para o amigo, dar de presente para você. Mas a diferença, gente, talvez alguns de vocês tenham uma Bíblia evangélica que também foi ganho de presente. Talvez essa Bíblia que você acompanha os seus estudos. A gente te orienta, te dá um conselho que você tenha uma Bíblia católica. A diferença básica é a seguinte: a Bíblia evangélica ela tem 7 livros a menos. 7 livros a menos. Ela segue a tradução, melhor dizendo, hebraica, ainda do povo hebreu. Tá? Ela foi escrita, essa tradução, 250 anos antes do nascimento de Cristo. É essa que eles ainda seguem. Tá? Claro, a nossa Bíblia católica, que é a que nós seguimos, ela já tem uma tradução diferente. A tradução da nossa Bíblia, ela é grega. Significa o quê? Que aqueles livros que não estavam nessa tradução hebraica, eles passaram a constar
dentro da tradução grega. E a partir daí se tornaram também livros sagrados. E só para vocês entenderem melhor, existem algumas Bíblias protestantes já que são mais, como é que eu posso dizer, completas, que já têm esses livros que foram tirados, tá, da Bíblia, da tradução hebraica, e eles adotaram também nas Bíblias atuais. Esses livros, na sequência, a gente vai estar passando para vocês um conteúdo, um material de apoio do que a gente está falando, e vocês vão ver que ali tem o nome desses livros, tá? Quais são eles, beleza? Uma outra coisa também é importante a gente saber, que a Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? Eu vou falar do Antigo e o Cláudio depois vai comentar com vocês um pouquinho do Novo. O Antigo Testamento ele tem o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os livros iniciais, tá? É a aliança de Deus com o povo hebreu. Ele cita desde a criação. Vou dar um exemplo para vocês de um livro, Gênesis. O Gênesis faz parte do Pentateuco, é a lei. Foram os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois do Pentateuco vem os livros históricos. O povo que vivia preso na Babilônia, a história desde a Terra Prometida até Jesus. Livros históricos. E tem os livros proféticos. Os profetas, vou dar um exemplo para vocês, sem entrar muito no assunto, Isaías. Existe um livro, vocês vão ver nas abreviações depois, profeta Isaías. 500 anos antes do nascimento de Jesus, eu não disse 5, nem 50, eu disse 500 anos do nascimento de Jesus Cristo, Redentor da humanidade, ele já havia profetizado tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Que nasceria de uma virgem, iria redimir o pecado da humanidade. Quer dizer, Isaías, como tantos outros profetas que tem, também tem a sua participação nessa história de redenção da humanidade, através das experiências íntimas e profundas que tiveram de revelações do próprio Cristo. Esses são os livros que fazem parte do Antigo Testamento. Só repetindo, Pentateuco, livros históricos e os livros proféticos.